Boa noite a todas, com muito carinho, com muita gratidão. Estamos iniciando mais um Papo de Espírita, aqui entre amigos, hoje, sexta-feira, com um convidado para lá de especial, muito querido, né? Estimado, muito dedicado à divulgação da nossa amada doutrina, o Aloysio Sônego. Gente, Aloysio é muito legal. E hoje conversaremos sobre um tema, olha ele aí, já está conosco, oi Val, oi Cibele, todo mundo aí já chegando, sejam muito bem-vindos, boa noite. O tema é superando desafios, gente. Nossa, como precisamos refletir sobre essas superações, né? Esses inúmeros desafios que nos vêm. Então, já enviando o convite para o nosso irmão querido, para que venha, por favor, com as reflexões da Luísa. Eu convidei os dois. Convidei os dois, Luísa. Qual que você vai preferir? Reflexões? Aceita então, por favor. Já estará conosco. Olha ele aí, é só virar a câmera que a gente vai. Aí, Eloí! Boa noite! Seja muito bem-vindo. Boa noite, Tereza. Tudo bem? Gratidão pela oportunidade de dividir a telinha com você. Uma alegria muito grande. Alegria nossa, querida, nós que agradecemos. Estamos muito contentes, aguardando assim, sabe, contando fração de segundos, para que a gente conseguisse, né, vir e trazer esse tema tão maravilhoso, muito assim, nossa, oportuno. Muito legal, viu? Você é a pessoa que a gente assim, quer um bem enorme, todos nós queremos muito bem a você, tenho certeza. E que a gente consiga, né, fazer um trabalho assim, que Deus nos, né, fortaleça, né, que a gente tenha aí essa coragem de se superar. Estou pegando aqui o livro Caminho, Verdade e Vida. Só que, Aloysio, veio uma outra lição. Qual foi, meu Deus, que veio? Eu marquei, já desmarquei, gente. Você abre ao acaso. Eu estava pensando nisso. É porque nós estávamos falando sobre a lição, né? Que você fará também um trabalho, né? Em breve você anunciará, né? Cuidado de si. E aí eu, né? Fiquei com vontade de tudo, mas assim, o pensamento foi sendo direcionado. Eu sei qual que é, mas eu não vou te falar. Tá, eu resolvi trocar, então, vou pegar o Pão Nosso, pronto. Fazer Perfeito. Tudo assim, né? Inusitado, tudo legal. Gente, boa Depois noite. Depois eu te falo qual que era. Eu acho que é assim. Ai, bom, enfim. Leninha, que bom que você está conosco. Todos vocês aqui já chegaram. Olha aí a turma bonita, gente. Que bom. Ai, que linda, Alessandra já está aí. Ai, gente, tem uma aqui que é poeta. É isso? Ai, meu Deus. Pestana. Ai, Pestana. É isso mesmo, né? A Luísa ajuda aí, tá? Que eu acho que esse meu óculos não está assim o melhor de todos. Sueli. Deixa eu ver aqui. Sueli, Alessandra, Leninha. A Gláucia do Mensagem de Paz e Luz, Altair Carneiro. Que bom que vocês estão aí. Peraí que eu acho que eu baixei aqui um pouco mais do que eu devia. Pronto. Estou aqui já. Ai, meu Deus. Esse suporte hoje está assim meio animado, sabe? Tem dias que ele fica quieto. Deixa eu ver se ele vai cair ou não, né? Cai não, amiguinho. Tem dias que ele fica assim. Ó, veio a lição 10, gente, do Pão Nosso. Sentimentos fraternos. Vamos lê-la, que certamente trará para a gente, né, essa edificação necessária, né, aos nossos corações, aos nossos seres. Então, ó, a citação é da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Aí Emmanuel, né, vai comentando. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando a fórmula do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Isso é um assim, chamado muito claro. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade.
falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Gente, eu aqui pensando, gente, nos desafios, né, nos nossos, assim, atos de superações, acho que esse é um dos fortes, né? Muito forte. Gente, esse chamado que nos veio me emocionou. Estou assim, embargada porque, arrepiou e tudo. Um dos grandes desafios, né, de nós todos, aprendizes, né, da Seara do Cristo, é nos harmonizarmos mais, convivermos mais fraternalmente, né, nos tratarmos de fato, quer seja no âmbito dos núcleos, né, espíritas ou religiosos, seja de vertentes, né, forem, quer seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, enfim, aonde existem pessoas, existem as diferenças entre as pessoas, né, e as necessidades de ajustes dessas diferenças. Então, todos esses pontos, assim, né, que a gente rapidamente citou, são altamente desafiadores, né? O desafio de se manter ali bem, né, num convívio assim mais próximo, né? Principalmente acreditamos nós no âmbito familiar, porque onde assim as intimidades, né, são maiores e aí as nossas, assim, digamos, maquiagens sociais, às vezes os disfarces que a gente coloca, né, assim, em ambientes melhores, favorecidos, assim, mais bem preparados, como os ambientes assim dos trabalhos dos estudos espíritas, assim, por exemplo, né? Então que a gente consiga, né, assim, ter realmente cada vez mais aclarada essa consciência. Somos todos filhos do mesmo Pai, não é, Luiz? Somos todos irmãos. Somos todos necessitados de nos melhorarmos, de aprendermos mais, de nos auto-superarmos, né? Esses desafios aí cotidianos, eles não são para que a gente se queixe, para que a gente se acovarde, para que a gente fuja, né, divague, enquanto justificativas para não enfrentá-los. Não, eles são para que nós possamos nos fortalecer, nos aprimorar, né? Então, nós temos até, inclusive, sempre de agradecer, né, por eles, né? Como Jesus assim nos disse, também na carta de Paulo, as cartas de Paulo são fantásticas, né? Aos Tessalonicenses, assim, tudo, assim, dai graças, né? A alegria sempre, alegrai-vos sempre, né? Regozijai-vos sempre. Essa foi a mensagem, que quer dizer alegrai-vos sempre. Sempre quer dizer, assim, a satisfação e naqueles momentos assim, desafiadores, né? De dificuldades. A alegria de Deus, a alegria dos que creem, que têm fé, assim, de fato, e tudo sempre há, né, de melhorar e tudo vem para o nosso bem, né? Tudo é aprendizado. Então, todos nós possamos, né, na noite de hoje sempre, elevar mais, né, essa vibração fraterna entre nós, olhando-nos uns aos outros. Mesmo aqueles que, né, às vezes, desafiam demais, fazem algo que não nos agradam, que a gente consiga ter. Como Jerônimo, né, lindo, né, de Mendonça, né, que você assim, tão bem conhece, né, já, né, teve aí muitas essas lições, né, compartilhadas conosco. Sempre comentava e levava, né? Assim, sempre demonstrava, né? Sempre irradiava essa alegria de Jesus, né? No coração, alegria de servir. Gente, estou emocionada, adorei essa lição, Luiz. E você? Foi boa, assim, valeu essa? Com certeza, Tereza. A gente fala assim, a gente tinha conversado com a Tereza de falarmos sobre a lição 148 do Fonte Viva, né? Não, Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, né? Estava esquecida do número, eu confesso, mas 148 está aqui. Cuidado de si. Era esse que a gente ia conversar. Mas aí, como a Tereza não achou, eu não quis... Falei, vamos deixar que a espiritualidade intua na mensagem, que é sempre bom. Às vezes você faz toda uma preparação e a espiritualidade fala, não, caminha por outro lado. Então, né, saiu a lição que eu acho que alguém precisaria, ou nós mesmos, com certeza, né? Sempre, né? Sempre pra gente, meu Deus, essa coisa realmente, né, assim, maravilhosa, chamada vida, né? Eu chamei coisa assim, no hábito, né? Mas claro que é uma dádiva assim, sagrada, né? Ela nos traz muitas possibilidades, muitas. E as desafiadoras são as mais, né? Assim, enriquecedoras, né? Quando a gente se supera nelas. Olha aí a Nícia, a Glácia, oi, a Gladys, né, querida? Oi, minha gente, Dani Pedraza, Aldenise também, Glaucilene, gente, quanta gente bonita chegando.
Seja muito bem-vinda. Deus os fortaleça sempre, né? Então, querido irmão, para a gente já adiantar, né, que esse tempo vai passar tão rápido, eu estou prevendo isso, assim, desanimadinha um pouquinho, mas não. Vamos aproveitá-lo, vamos se animar, porque, né, é um tempo assim, muito precioso nosso, esse encontro aqui com você, né, e todos esses irmãos muito queridos. Então, vamos fazer assim, eu faço a prece inicial, né, e você faz a final, pode ser? Sim, pronto. pode ser. Então, vamos convidar todos, né, para serenar ainda mais nossos corações, nossas mentes. Imaginar a figura do excesso do amado Mestre Jesus. Lembrar de todos os irmãos que estão necessitando, né, de fluidos, né, de paz, de tranquilidade, de refazimentos físicos, né, espirituais. E cada um de nós possamos emanar para esses irmãos, né, muitas bênçãos, muita paz, muita tranquilidade. Jesus, nosso Mestre, se faça entre nós, hoje e sempre. Que a luz do divino Senhor permeie cada coração, cada ser, cada cantinho do nosso planeta. Que as luzes, né, sejam a força do Criador em nós e que possam ser sentidas, percebidas e ampliadas. Que elevemos o padrão vibratório dos nossos ambientes através do bem, da paz, do amor, da concórdia, e que saibamos e sintamos cada vez mais nitidamente que somos condutores, né? Somos todos condutores de energias, né, benfazejas, balsamizantes. Que possamos balsamizar uns aos outros, elevando cada vez mais, com esses trabalhos, a nossa condição de servir, que os nossos servos todos, nossos irmãos, né, servos de Ti, possam ser muito bem amparados. Em especial, nosso querido irmão Luiz, que tanto nos alegra com a presença. Que Deus te faça cada vez mais feliz, bem inspirado, bem direcionado. E que essas luzes possam percorrer, né, cada cantinho onde se faz mais necessário que as trevas se dissipem através da tua luz, Senhor, a luz do seu saber. Como sabemos, é o Senhor que está a nos permitir, a nos fazer crescer. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Muita paz, bons trabalhos, hoje e sempre, cada vez mais para a gente. Que assim seja e assim será. Ai, que bom, né? Sentir essas vibrações já, né, nos envolvendo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Olha aí o Jair, né? Juliana, que bom que vocês estão aí conosco. Então, querido irmão, que pensastes para esse desafio, né? Como que a gente pode superar esses desafios todos? Gente, que legal Tereza, esse tema, viu? Tereza, o tema que você foi intuída, eu agradeço muito a ele, porque realmente o desafio que a gente vive, a nossa jornada evolutiva, desde as primeiras horas da manhã, e eu vou te falar uma coisa, eu vou te confessar uma coisa muito do particular, que ninguém nos ouça, tá? Só eu e você, e a espiritualidade, tá? Mas hoje foi um dia exatamente desafiador para mim. Com tantas e tantas contrariedades, contratempos, coisas mais absurdas você podia imaginar. Mas é aquela coisa, se a gente tem que perseverar para vencer os desafios do dia. A cada dia, né, tem um ditado que fala assim, que a gente tem que, entre aspas, né, matar um leão por dia. A nossa vida, a nossa jornada é mais ou menos assim. Uma jornada que a gente enfrenta esses desafios, né? E todos nós enfrentamos os desafios no decorrer da nossa vida. Alguns mais fáceis, outros medianos, outros bem mais difíceis, né? Agora, para superar esses desafios, é preciso que a gente desenvolva atitudes e características próprias daquelas pessoas que aprendem a vencer. Então, ó, eu tenho um desafio pela frente, eu tenho que desenvolver atitude dentro do meu coração que eu consiga vencer aquelas artimanhas da minha jornada. Porque se eu desanimar frente ao primeiro desafio, jamais vou conseguir chegar ao destino que eu queria. Então nós precisamos estar sempre conscientes que cada um de nós deve conhecer, a gente pode dizer assim, cada um de nós conhece vários casos, tanto de derrotas quanto de superação de desafios. E hoje a gente vai tentar procurar abordar o que a gente pode e deve fazer para superar de uma forma obstinada, direta, as nossas dificuldades do caminho.
A nossa vida, né, a gente pode dizer que desde sempre são tomadas por desafios que nos obrigam a reagir a determinada situação, ou então optar por permanecer na zona de conforto. Olha só que interessante. Estar na zona de conforto é uma coisa, o próprio nome fala, conforto, né? Então eu não saio de lá por nada. Só que estar na zona de conforto não significa que a gente vai atingir o objetivo da gente. E às vezes vem algo que nos impulsiona, ora a dor, ora as contrariedades, e que vai fazer com que a gente saia como o pássaro, né, que sai do ninho. Chega no momento, o que a mamãe faz? Ela joga ele para baixo, ou ele aprende a voar, ou ele se esborracha lá embaixo. Então a nossa vida é mais ou menos assim, pequenininho, naquele momento que receber o tempo todo, né, que é tranquilo. Mas chega um momento na nossa vida, acho que a Tereza deu uma travada aqui, deixa eu ver se voltou aqui. Foi. Mas já deu voltou. Uma travadinha aí, Tereza. Foi bem rápido, assim. Voltou. Então tá bom. Então... aproveitando, você está em Araraquara, né? Assim, a gente está com alguns quilômetros assim, um do outro. Eu estou aqui em Recife. E está tudo tranquilo, o clima está bom, está tudo bem aí nessa cidade tão... Tá bem quente hoje, está bem quente. Choveu bastante uns tempos atrás, agora o sol veio com tudo aí, tá? Bem calor mesmo, bem calor. Então, o que eu estava dizendo, o passarinho está ali no ninho, tá tranquilo. Na zona de trás a comidinha para ele. Só que chega um momento que ele tem que criar asas e abandonar o ninho. E aí a mãe vai e joga ele lá embaixo. Ou ele voa, ou ele se borracha. E a nossa vida, nós não podemos ficar o tempo todo naquela zona de conforto, naquela tranquilidade. Tem que buscar o nosso crescimento espiritual, né? E a gente pode dizer que os nossos desafios iniciam bem cedo, né? Quando a gente é criança, em disputas entre os amigos, num torneio esportivo, desafios estudantis, em desejar ser o primeiro da classe, em disputar a atenção dos pais, etc., né? E na adolescência também, os desafios passam por processos maiores ainda, né? Aí chega o vestibular, o ingresso na vida profissional, e assim a gente vai levando a vida constantemente. Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo, porque se a gente não passasse por esses desafios, se a gente desistisse no primeiro desafio, a gente estaria parado lá eternamente, a gente não teria progredido. Esta semana nós falamos numa live do livro de Ana Teresa Camasmi, que a gente fala, nós fazemos lives às quartas-feiras, às 22 horas, do livro Palavras para a Alma. E foi um texto sobre transformação. E o momento ela fala assim, acho muito oportuno para isso. Uma criança, ela aprende a usar um triciclo. Então ela vai aprender a andar pelo triciclo. Tem para ela uma certa tranquilidade, porque tem duas rodas, é um veículo relativamente estável, né? Duas rodas atrás e uma na frente, relativamente estável. Mas se nós ficássemos desde criança utilizando o triciclo, com 15, 20, 30 anos, a gente estaria usando um triciclo ainda. Não daria certo. Então a vida vai nos impondo os desafios. Aí a gente sai do triciclo para uma bicicleta de duas rodas, com mais duas rodinhas atrás. Aí chega um momento que retira uma das rodinhas de apoio. E aí você vai todo meio que capenga, né? Tentando se equilibrar. Aí tira a outra roda. Aí você fica ali, o papai e a mamãe estão ali segurando, dando suporte. Só que chega um momento que o pai e a mãe têm que soltar. E a criança, né, vai lépida e solta, alegre porque conseguiu vencer aquele desafio. E a nossa vida é mais ou menos isso, né? É mais ou menos esse caminhar, esse progresso que a gente vai passando, que até a gente brinca assim, depois que a gente aprendeu a andar de bicicleta, nós nunca mais esquecemos, porque aquilo interioriza dentro de nós. Então, quando a gente vence os desafios, aquilo passa a fazer parte do nosso ser, e a gente não fica mais chorando frente às pequenas coisas da vida, por aquelas situações que nos incomodavam, que nos machucavam. Não, a gente já enxerga com outros olhos.
olhos de crescimento espiritual. E quão é importante a gente já olhar a vida pela ótica espiritual. Os desafios materiais, sim, temos nossos desafios no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na própria casa religiosa, na rua, nas nossas relações, né, profissionais, interpessoais. Quantos desafios a gente enfrenta no dia a dia, no trânsito, por exemplo, né? Tão caótico, sobretudo, as pessoas às vezes, hoje em dia não tem muita paciência, não tem mais o ato da gentileza no trânsito, cada um quer chegar antes, quer vencer, só que não é por aí, a gente tem que começar a ser um pouco mais inteligente. Vencer, olha só a questão, vencer na vida não é mais ou menos que nem Jesus falou, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo. E nós temos que ter essa consciência de vencermos no mundo, de não vencermos o mundo, né? Ter essa visão. Pode falar um pouco, Tereza, senão eu falo demais. Ai, imagina, você está falando tão bem, estamos adorando. Eu aqui, né, concordando, sim, realmente, né? Essa questão do homem no mundo, por sinal, a última lição aliás, última não, é uma das últimas, acho que é o versículo, o item 10, né, do Evangelho, capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, que nós conversaremos hoje à noite, né, com um amigo querido no Rio de Janeiro, Nilton Oliveira, em, assim, celebração aos 10 anos de uma casa que é aqui de Recife, que é o Voana, né, que ele é voluntário. Hoje, depois que eu saí daqui, eu já tenho tarefas duplas, assim, né? Mas é uma lição que eu gosto muito, porque Jesus disse, estejas no mundo, né? Eu estive no mundo para viver as coisas do mundo. Porque, às vezes, também acontece um pouco assim, não por nada assim que a gente possa referenciar como, né, assim, gravíssimo, não. É uma tendência natural. Quando a gente gosta muito de fazer os trabalhos, principalmente os espirituais, né? Assim, o nosso sonho de consumo, digamos, a nossa vontade maior seria de se dedicar exclusivamente, né? Que não, assim, tivéssemos que estar mais assim tão envoltos com outros lados assim da vida, como o plano material como um todo, né? O lado mais competitivo, o lado assim comercial da vida, né? Então, mas aí é justamente onde a gente precisa refletir, né? Que não apenas nos trabalhos, durante os trabalhos, nos estudos, nas casas, enfim, aqui nos trabalhos virtuais também são importantíssimos, claro, que a gente está vivenciando com Jesus Cristo, né? Jesus, ele está em cada lugar que nós estivermos. E se nós trabalhamos em locais, às vezes, onde o nível de relacionamento traz desafios, né? É desafiador, traz dificuldades, é ali que a gente mais precisa também pregar o Evangelho vivo. Pregar não é só falar, né? É evidenciar, né? É agir como tal. Então, cada local onde estivermos, lembre-se, somos assim representantes de Deus, somos filhos do Altíssimo e precisamos, né, como Jesus nos ensinou, exemplificou, elevar, né, assim esse padrão vibratório de campo, né, e ajudar para que esses desafios sejam cada vez mais assim superados, bem superados para o bem comum, né, não apenas o nosso, para o bem de todos. Quero dar boa noite a todos. A Clara, Clarinha, boa noite. Muita gente linda, o Gleison aí, a Adriana. Aí teve um comentário, né, do Carlos Adriano. Eu não sei se para você é mais fácil, eu vou tentar voltar aqui, voltando. Eu queria ler todo ele. Ai, chegou. Sair do ninho, né, quando você deu o exemplo, né, do pássaro, da mamãe pássaro com o filhote, mas é fundamental para aprender a sobreviver e perceber as oportunidades que temos a todo instante para evoluir emocionalmente e espiritualmente. Pois é, eu lembro que eu tinha, acho que 18, 19 anos, né? Eu já estava fazendo o curso superior. Isso foi há 5 anos atrás? Minha mente para cálculos é muito boa, mas enfim. Foi 5 anos atrás, você tinha 18 anos, né? Você está com 23 agora, né? 23, mais um tantinho, né? Eu faço 5,6 para o mês, viu, gente? Olha aí. Mas a alminha, eu sempre digo, isso é a cronologia, viu? Porque assim, a alminha tem aí mais ou menos 20 e poucos ainda, não tem como não. Mas assim, na época eu fazia o costurismo e recebi a oportunidade de ir trabalhar em São Paulo, né? Eu passei um ano residindo aí. Filha única, meu pai, assim, uma pessoa super presente, acolhedor, assim, cuidador, zeloso demais comigo, atencioso demais. Minha mãe também muito dedicada e tal. Mas, assim, me veio aquela vontade de ir, sabe? Bater minhas asinhas e tudo. Porque eu queria ganhar experiências. E meu pai não teve dúvidas, deu o maior apoio.
né? Eu, assim, estava recém, assim, separada do meu primeiro casamento, já tinha minha primeira filha. Eles disseram, a gente fica, vá lá, veja como é, tente, você tem que, né? Se você está sentindo vontade no coração, é porque tem que seguir, tá? A gente cuida de tudo aqui, de vez em quando você vem e tal. E realmente, o ano que eu morava em São Paulo, eu vim por 5 vezes, assim, todo, assim, final de semana prolongado que tinha, eu vinha. E na hora que eu não quis mais, assim, por razões várias, né? Principalmente as familiares também, retornei, mas assim, muito satisfeita. Até hoje eu lembro. Como foi bom isso, como ele está falando aqui, para assim, o meu lado emocional, o lado espiritual, assim, o desenvolvimento. Às vezes, como você colocou, a gente fica numa zona de conforto, né? E principalmente nesse lado, assim, dos pais ali e tal. Não que tenha que se afastar nem nada, pelo amor de Jesus, né? Vamos entender. Sim. A família tem que estar muito unida. Mas é importante a gente trabalhar, assim, a capacidade, nossa auto, assim, capacidade realmente de se autogerir, se assim, conduzir, né, a partir de certo ponto, né? Quando nossos paizinhos, né, assim, já estão, digamos assim, com filhos mais, né, já de maior, já mais, né, adultecidos, né, pelo menos cronologicamente, né, é preciso também que eles, assim, tenham também um tempo mais para eles, né? E aí, assim, se visitar é sempre muito bom, estar sempre ali, se falando e tal. Então, esse é um grande desafio, viu? Não é fácil para quem está saindo e nem para quem está permitindo que vá. Meu pai fez isso e eu, quando meus filhos, né, casaram, já, né, começaram as vidas próprias, graças a Deus eles estão, eu, assim, senti bastante a questão do ninho vazio, senti mesmo. Mas hoje eu estou cada dia mais tranquila. Eles agora voltaram, né? Estão com a nossa querida Cecília, né? Que vai fazer 4 meses agora, segunda-feira. Então, mas já estão comentando, ó, daqui a alguns meses a gente vai para casa. Quando ela parar o período inicial da amamentação, né? Que no mínimo são 6 meses, e o inquilino lá do apartamento deles devolver, né? O apartamento para eles, pronto. Aí eles vão. E assim, a gente vai se conscientizando de que é o melhor, entendeu? Então, esse ponto, assim, é um ponto que a gente precisa trabalhar, tá, gente? Fazendo aos outros o que gostaria que nos fizessem, sempre. Eu acho que essa máxima, né? Isso é que é o amar uns aos outros, né? É a máxima da justiça divina. Então é isto. Gostou do comentário, né? Foi muito legal, né? Gratidão, Adriano. Gratidão a todos vocês que estão aí conosco. E é Com isso, Luiz. certeza. O que mais você Então, mas na pensou, rapaz? verdade, os desafios não é a gente ficar brigando com o mundo, né? Assim, a gente tem que ser como o rio, aprender a contornar os obstáculos para atingir o objetivo que a gente quer. Porque o rio não fica, né? Chega uma pedra, por exemplo, um riacho, chega diante de uma pedra. Se ele parasse por ali, jamais atingiria o objetivo dele, que é chegar no mar. Mas ele aprende, né? Às vezes ele se avoluma um pouco e passa por cima da pedra. Ou quando o espaço não dá, ele passa do lado. Então, essa que é a grande sacada da vida frente aos desafios. É sermos inteligentes. Não queremos ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que ser inteligente. E, infelizmente, eu falo por mim, porque esses desafios que eu estava falando para você, que eu passei ao longo do dia, me deixaram extremamente irritados, né? E por mais que você saiba, olha, eu tenho uma live, tem que estar vigilante, tem que estar em oração, você dá uma vacilada. Então, a vida, muitas vezes, puxa o tapete e fala assim, tá vendo? Ó, falar de Jesus é fácil. Agora, viver como Jesus vivia e falar o que ele falava e viver aquilo que ele falava é o grande diferencial. Então, os desafios chegam para nós nas coisinhas mais insignificantes. E se nós não estivermos vigilantes e com o pensamento firme na melhor solução dos problemas, nós vamos trazer consequências muito piores para nós. A irritação, a intemperança, a impaciência, como é que a gente poderia dizer? Até situações que vão tirar-nos daquela paz que a gente tanto almeja. A gente está aqui nessa live tentando passar algum pouco do conhecimento da gente, só que a gente fala assim, poxa, que legal que eu tenho uma live. Mas esse momento eu tenho que levar no dia a dia, no meu campo de batalha. E o campo de batalha é cada dia. Seja, como eu estava falando, né, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, em vários diversos lugares. A gente tem que estar, assim, bem atento, bem prestando bastante atenção. Porque senão a vida vai puxar o tapete da gente rapidinho, a gente cai de boca no chão. Estatela ali, literalmente. E eu falo uma coisa, quanto mais conhecimento vamos tendo, maior é a nossa responsabilidade. Porque a partir do momento que a gente
se depara com um desafio e não age como o Cristo nos recomenda, o que adianta? Eu estou falando aqui, tudo bem, falo um monte de coisas legais, né, com base no amor, na caridade, com tudo isso, e no dia a dia eu ajo totalmente diferente. Então eu tenho que começar a trazer tudo aquilo que eu falo para a minha transformação. É o grande desafio que todos nós temos. Porque todos os desafios de ordem material são fáceis. Agora, a nossa reforma íntima é mais ou menos assim. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E nós temos muitas vezes, não é trocar um pneu só, não. Porque se você for um exímio motorista, aqueles, né, que fazem aquelas apresentações, então você pegaria o carro, né, ficaria andando sobre duas rodas, e alguém ia lá, alguém ia dirigindo daquele jeito, e você ia lá, trocava a roda. Não, nós vamos ter que trocar as 4 rodas. E isso que é o grande desafio da nossa vida. Faz uma, depois faz outra, vai fazendo. É o grande desafio da nossa reforma íntima. É reformar a casa estando morando dentro dela. Com todo o pó, com toda barulho, todas aquelas consequências de uma reforma física, né? Verdade. Perdão. Como é, né? Assim, mas como é necessário e indispensável. Porque apesar de todo o trabalho que dá, de toda a baguncinha, né, que fica, o resultado depois, quando as, né, melhorias, quando as modificações, as transformações acontecem, nossa, são insuperáveis, assim, incomparáveis, né? Seja assim no ambiente do nosso lar, mas principalmente na gente. Quando a gente sabe e sente, né, que a gente já está melhor, já está lidando melhor, já consegue se perceber como, né, um tantinho melhor do que já fomos, assim, há pouco tempo atrás mesmo, né, porque as mudanças são pequenininhas e assim, né, os tempos assim são, né, os que, assim, os recursos ilimitados, mas que, assim, nós dispomos, os atuais. Não adianta pensar mais tanto nos que foram e nem querer ficar, né, nessa ânsia do que ainda virá, né, dos que ainda virão. Nós precisamos realmente aproveitar o agora, o momento presente, assim, é sempre, né, o que temos. E esse momento ele tem que trazer para a gente essa condição que você colocou, né, de mais tranquilidade, gente, de mais perseverança na fé, acreditar que tudo melhora, que tudo passa, é a forma da gente se superar, né? E, assim, agradecer e reconhecer também, né, Luiz? Não adianta ficar só pensando no que ainda falta, não. Vamos pensar no que já temos, poxa, que aí a força vai crescendo ainda mais. Olha aí o pessoal, a Márcia, Nailde, gente, eu fico anotando aqui para não dizer. Tem uma loja, tudo baratinho. Gostei demais desse apelo. Quero ir lá comprar tudo também. Tudo baratinho, né, Tereza? Gente, é tão bom, rapaz, esse precinho. E aí, a Luísa tem uma mensagem ótima, mas eu quero te ouvir mais, tá? Depois eu comento ela. Foi uma mensagem meio poética hoje, bem bonitinha. Tá bom. O que eu falo assim, né? A gente, por mais que nós, na condição de espíritas, na condição de pretensos, né, trabalhadores do mestre, porque a gente está muito longe de ser um verdadeiro trabalhador, a gente fala assim, né? Eu vou fazer um curso de natação. Que legal. Então eu me matriculo numa escola de natação. Aí eu vou ter toda a aula teórica, como é que faz, explicação disso, daquilo, tudo mais. Mas se eu não entrar na piscina, jamais vou aprender a nadar. Veja que diferença que é. Todo conhecimento teórico de nada vale se você não mergulha. E a gente, engraçado, né? Todo mundo quer nadar numa piscina rasa e sem ondas, tranquila. Só que a vida nos coloca em situações que nós vamos ter que enfrentar um mar de correntezas, com ondas gigantescas, e aí a gente temos que ter força, perseverança para vencer essas dificuldades do caminho. E fazem parte da nossa jornada. Nós não vivemos eternamente, né? Aquilo que eu falo assim, nós não vamos estar o tempo todo com uma boinha aqui no braço, numa piscina rasa. Nós vamos precisar soltar as boinhas, nós vamos precisar mergulhar numa piscina mais funda, para que a gente consiga aprender a nadar. Para que a gente, estando firmes e fortes, consigamos atravessar o mar das nossas dificuldades. Então as dificuldades, elas fazem bem para nós, porque elas nos impulsionam a crescer, a progredir. E nós, Tereza, nunca saímos do mesmo jeito depois de vencermos um desafio. A gente sai sempre transformado, e transformado para melhor, que é a grande vantagem de vencer os desafios da vida. Se a gente ficasse eternamente
né, segurando as amarras, a gente ia ficar o tempo todo parado. E nós não fomos feitos para ficar parado. Nós somos feitos para andar, nadar, progredir, evoluir. Leia aí o seu agora eu texto. lembrei. Eu vou ler, mas eu lembrei de uma história do Jerônimo. Que a mãe dele, né, tinha vários filhos, ele tinha vários irmãos. E certa vez conversou com ele. Olha quem chegou, Dani, querida! Que bom, saudades! Oh, foi tão linda a nossa live. Essa menina é tão cheia de amor, de carinho. Ai, adorei estar com ela. Queremos mais, hein? Depois vamos marcar. Então, aí diz que, assim, de uma forma prévia, você vai conhecer essa história muito melhor, né? Que ele, assim, viajava muito, fazia muitas palestras em muitos lugares e tal. A mãe dele falou assim, nossa, acho que foram 9, né? Se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Era o nono filho de 10, era o penúltimo. Pronto, pronto. Então, ele, assim, era o único que tinha, assim, a paralisia, né? A limitação física, e era o que mais andava, que menos parava quieto em casa. Aí diz que quando a mãe dele comentou isso, ele falou de volta assim, que ele poderia estar parado no corpo, mas não poderia jamais parar o espírito, né? Parar o crescimento dele interior e tal e tal. Em outras palavras, ele falou, que eu acho que você deve lembrar mais claramente. Então, isso que você colocou já me remeteu esse lado. Até quem tem limitações, às vezes, muito maiores do que as nossas, né, físicas, também podem e tem como, né, nós temos exemplos lindos, principalmente do Jerônimo, né, agirem, ó, trabalharem suas mentes, né, porque alguns podem dizer assim, eu estou com machucado no pé, não posso fazer nada, não sei o que, não sei o que. Gente, olha, pode sim, apesar de, né, não é somente graças a ou por causa de, não, a gente não pode só fazer tudo quando está tudo muito bem. A gente tem que superar as limitações, assim, usando, né, o que temos para darmos o melhor. Afinal, não é o que nos acontece que é assim, assim difícil de fato. É o modo como lidamos, né? O modo como enxergamos. É isso que a gente precisa realmente trabalhar, né? E esse é um movimento bom aí para a gente, né? É um movimento mais assim, cheio de vida, né? E por falar em vida, a mensagem diz o seguinte, tá? Adiantando para depois te devolver aí, a gente conversar mais e tudo. E interagir com essa turma bonita, gente. Que bom que vocês estão aí, viu? Beijo no coração de cada um. Superando desafios. O viver, um eterno aprender. O saber, um eterno promover. O entender, um eterno prover. O compreender, um eterno dizer aos companheiros da jornada a desenvolver bons sentimentos para se mover na direção do Altíssimo, a fazer o bem a todos com os quais conviver. Ai, gente, eu acho tão fofinho esses meus irmãozinhos lindos. Ó, os desafios, oportunidades de superações. Os embates trazem complicações. Os persistirem fazem lutas, esforços serem as melhores decisões. Os acreditares elevam os seres a elevados patamares das elucidações, das causas, das divagações, nas elucidações, né, das causas, das divagações, comungando com os presentes atuais encarnações. Nosso presente sempre. Os plantares cultivam as novas oportunidades que garantem os futuros bons para assim, todas as humanidades. Né? A gente fala humanidade porque assim, nosso planeta não é único, né? Tem vários, né? Então, a gente está aqui reverberando para os demais, viu? A responsabilidade da gente é muito grande. Os superares fazem das indagações fortalezas nos processos de evoluções, recarregando de bênçãos a todos os corações que vivenciam as existências com determinações aceleradas pela fé e suas ramificações. Gente, eu acho tão fofinho, viu? Eu sou assim encantada, agradeço muito, né, esses irmãos que nos inspiram. Aí eles desejam muita paz e amor, zelo de Deus, assim, né, para todos nós, e assim, com as nossas permissões. Por quê? Porque nós precisamos permitir que Deus age em nós e que nós sejamos os que agem, os que atuam também em nome dele, né? Nesses momentos, gente, que os embates, assim, às vezes acontecem, né? Assim, que as diferenças, né? Assim, prevalecem, que a gente, às vezes, né? Assim, assim, não demonstra realmente ainda essa paciência que a gente podia né? Cultivar e ter mais e mais. Por sinal, eu acho que eu botei aqui. Tem até um livro, né? O poder da paciência. Nossa! Que maravilha! Me manda uma foto desse livro aqui. Eu vou começar a fazer uma live sobre isso. Vou ver se eu aprendo a ser paciente. MJ Ryan, né? Como diminuir a pressa e ter mais felicidade, sucesso e paz no seu dia a dia. Aí o Richard Carlson falou, esse livro é um verdadeiro presente para o mundo, né? Nossa, e o Richard Carlson é autor de Não Faça Tempestade em Copo d'Água,
que é outra maneira, assim, que eu lembro que meu pai falava muito isso, né? Você está fazendo tempestade em copo d'água, isso é besteira, isso vai passar. Gente, meu Deus do céu. O nosso livro... Aí a Clara falou, a Clara, eu ia falar exatamente isso. Nós vamos começar a fazer uma live, uma dupla, eu e a Clara, sobre esse livro. Olha aí, muito bom. Eu estarei lá, vamos embora. Esse livro aqui também é maravilhoso. Eu gosto muito, ó, A Imensidão dos Sentidos. Esse livro é incrível. Pelo espírito do Hamed, né? E psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Ele fala assim, aprendendo a lidar com a mediunidade, mas tem assim lições que assim, a mediunidade é vida, né, gente? A gente está aqui o tempo todo para aprender a lidar com o que é presente, material e espiritual, né? Ajustando, equilibrando os dois, né? E isso é um grande desafio, né, para a gente. E aí ele traz ali a questão do que é real, do que é criado. Às vezes a gente assim, cria dificuldades assim, né, na nossa mente, né, essas questões da autossabotagem, né, assim, do vitimismo, enfim, são desafios também, né, porque todos nós temos um padrão mental que a gente precisa identificar, né, essa autorresponsabilidade nossa, do autoconhecimento, para poder começar a trabalhar, reformar, né, como você colocou. E aí tem o lado de aceitar, né, reconhecer as limitações, não querer dar um passo maior que as pernas, né, como nossos avós também diziam, né, vamos Sim. devagar, devagar, devagarinho, que aí tem que chegar lá. Mas é isso, né, o desafio é viver, gente, o melhor de todos, né, a gente está aqui com essa dádiva linda, né, que a gente precisa preservar e aproveitar, né, e fazer como a Aloísio, gente, ó, ele está no Reflexões da Aloísio, e tem tantos trabalhos lindos. Aloísio, por favor, comenta aí, tá? E quem ainda não conheceu, porque eu nem apresentei, gente, porque eu sei que aqui todo mundo já conhece, tá? Inclusive, o nosso irmão do Bom Chiquinho fez um trabalho tão bonito, né? Relacionando, né? Todos os perfis espíritas, maravilhoso. Ele estará conosco em março, lá no Irmã Gertrude. Gostamos demais. Mas, Fernando, assim, é muito bom. Maravilhoso, fazendo trabalhos incríveis, viu? Aos quais queremos parabenizar. Nós estamos juntos, de fato. A intenção realmente é a mesma, né? De aprender e crescer. E o Aloysio é um dos que está aí, ó, já, ó, muito, não é? Tempo aí, nesse período assim, da pandemia para cá, e tem esses amigos maravilhosos todos. Então, quem ainda não segue, por favor, sigam, tá? Reflexões da Aloysio. E aqui o Papo de Espírita, né? Eu estou sempre às sextas, cada dia da semana tem um apresentador diferente, sempre assim, com essa intenção de refletir sobre as lições de Jesus Cristo, né? E os nossos, né, jeitos de lidarmos, né? Os nossos jeitos de nos superarmos, né? De assim, vencermos esses desafios, né, do nosso cotidiano. Então, querido, a gente está chegando pertinho do nosso horário, mas assim, esteja à vontade aí para suas mais considerações, colocações, tá? A gente está adorando. Que live Tereza, agradável. É o seguinte, eu falo uma coisa muito importante. Para a gente vencer os desafios que são impostos pela vida, a gente tem que acreditar que a gente tem capacidade de vencê-los. E acreditar em nós é a primeira fase para você conseguir aquilo que você quer. Seja em qualquer nível, seja no campo material, seja no campo pessoal, seja no campo espiritual. Então, essa transformação que nós necessitamos, nós temos que trabalhar dentro do nosso ser, acreditar que nós já estamos naquela situação. E até eu comentei essa vez que o nosso cérebro, ele não tem assim a capacidade de interpretar o que é real, o que é imaginário. E chega um determinado momento, se você começar a emitir pensamentos positivos, de paz, de sucesso, de felicidade, de alcançar aqueles objetivos que você quer, você vai colocando mensagens no seu interior que você começa a se transformar naquilo que você fala e naquilo que você pensa. Nós somos reflexos do que pensamos. Então, os nossos pensamentos, eles são o norte para nós conseguirmos vencer todos os desafios do caminho. E a grande vantagem que nós temos é que nós não estamos sozinhos. Além do nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, e muitas vezes esquecemos dele, temos também a figura ímpar do nosso Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado. E a amplitude da presença de Jesus é magnânima, porque ele consegue estar aqui, nesta live, e estar no outro canto do mundo. Porque ele é o governador espiritual do nosso planeta. E lembrarmos do nosso Mestre, acreditarmos em nós. É o primeiro passo para você conseguir aquilo que a gente deseja é acreditar. Mas acreditar não da boca para fora, de coração para coração. Essa é a mensagem que a gente deixa para vocês. Nós vamos ter que encerrar um pouco mais cedo, né, Tereza?
porque a Tereza está em dose dupla hoje, ela até falou comigo, não, mas a gente pode um pouquinho mais. Eu falei, não, Tereza, você tem que se preparar para outra live, né? Então eu falei para ela assim, quando tivesse faltando uns 10 minutos, a gente faria um break para que ela pudesse, né? Sim. Oh, gente, gratidão, Aloysio. Você, como sempre, né? Assim, sempre assim, oferecendo o melhor a todos. Isso é bem, assim, realmente característica desse nosso querido irmão, gente. É muito bom, tá? Contar contigo. Eu, assim, me coloquei à disposição justamente porque eu pensei, tem meia horinha entre uma e outra, né? Às vezes o pessoal me convida, eu não consigo aceitar porque não dá para conciliar, né? Com esses compromissos já assumidos, tudo. Mas quando eu consigo, assim, eu fico super contente, né? Eu amo de paixão o pessoal do Coana, né? Fiz vários trabalhos presenciais já com eles. A gente teve uma confraternização no final do ano super legal, foi uma festa dos anos 80, gente. Aí, assim, sabe, são pessoas lindas lá, eles têm uns trabalhos de atendimentos mediúnicos, de tratamentos espirituais através da pictografia, né, que é a pintura mediúnica. A casa é linda, toda colorida, várias telas, né, que os irmãos receberam, né, através dos trabalhos, né, espirituais. Então, Ó, quem chegou na live aí, ó. Oi, Luiz, querido, falamos de ti agora há pouco. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Quem chegou também foi a Angélica Rosenthal. Ó, chegou para mim aqui um pedido do Adriano. Adriano Lemos quer entrar na live, é isso? Se quiser, a Luiz está aí, assim, a gente, né, permite que você entre fazer uma saudação. O tempo não é muito, tá? Eu fiquei na dúvida que às vezes o Instagram faz isso, né? Ele também automaticamente envia alguns convites, né? Assim, como se a pessoa estivesse convidando. Mas se for de verdade, é só falar. Dá um ok que a gente aceita aqui, viu? E você aparece aqui para dar um salve aí para tudo. A gente Mas, ó, quer agradecer ao Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando, o bom Chiquinho, que faz um trabalho fantástico. Agora está fazendo live aos domingos, né, do Evangelho. E também é um divulgador ímpar da doutrina espírita, está sempre aí junto com a gente. E a gente agradece a divulgação dos nossos perfis, né? Não é o nosso, né? A gente é só instrumento da espiritualidade. Cumprimentar também, boa noite com Jesus, o nosso Wilton Martins, que chegou também aí. Precursor, né? Talvez o Wilton tenha sido um dos primeiros realmente assim, a fazer vários trabalhos assim, online, sempre divulgando, dedicado. Gente, o Wilton, ele passa assim, o dia inteiro, 6 da manhã ele já está, né? Ele participa de muitos trabalhos durante o dia, à noite. Então, assim, é uma pessoa assim, exemplar, né? Para a gente que está aí nessa seara, né? Também, né? Querendo aí aprender e crescer. Alguém falou mais aqui, cadê a Luísa? Foi o Adriano. Agradecer pelo momento, engrandecer que vocês nos proporcionam. Agradecimento, né? Gratidão, querido. A Deus por tudo. O Wilton, querido, paz de Jesus sempre. Jesus conosco, Deus conosco. Pois ó, então, eu, assim, para não, né, deixar de oferecer algo assim que a gente gosta muito, que é uma poesia, né, assim, eu lembrei, né, da Cantiga da Esperança, que é da Maria Dolores. Ela está no livro, gente. Eu acho tão bonita essa mensagem que traz essa poesia, Antologia da Espiritualidade, do Chico Xavier. Então, eu vou comentá-la e aí eu te passo a palavra para que a gente faça a nossa prece final e salve esse trabalho lindo. E em breve, né, que a gente consiga marcar mais, né? Eu sei que sua agenda cheia. E você, além de fazer os trabalhos, também participa, né? Você esteve no céu, né? Aí em Uberlândia, né? Que foi assim, um momento incrível. Eu vi alguns materiais aí, depois a gente quer que você comente também, tá? É muito bom, gente, estar nessa doutrina e poder realmente aproveitar ao máximo dos tempos, né? Para que a gente vá se melhorando e alimentando na gente a fé, a esperança e a caridade. E aí Maria Dolores diz assim na Cantiga da Esperança, tá? Eu vou, assim, ler, não vou recitar realmente, eu vou ler bem rapidinho, mas eu acredito que vocês consigam entender. Veja só. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera que a luz, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha, para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. Então, aí ela bota ainda, o verme espera o sol para aquecer. E aí vem uma série de outras, né, assim, citações, eu vou dar um pulo e vou para outra. Então, compreender que, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Ou seja, tudo que a gente falou da natureza, tudo as criações divinas, né, e dentre as quais estamos nós.
Então, se Deus ele, assim, é perfeito, justo e bom, e tudo que ele cria, né, é assim, a máxima perfeição, que acreditemos mais em nós mesmos, porque nós somos criações de Deus. Então, se temos o DNA divino em nós, somos capazes, assim, de superarmos todo e qualquer desafio e muito mais, gente. A gente não calcula ainda a nossa capacidade de utilizar o nosso pensamento, né? Essa ferramenta incrível, né? A inteligência, que é outra ferramenta assim, fantástica, a capacidade de comunicação, de realização. Que a gente consiga, tá? Nós estamos aqui torcendo, sim, e acreditando também. Da mesma forma como Deus acredita em todos nós, né? Que todos nós aqui somos capazes, assim, de realizarmos tudo de melhor, de nos auto-superarmos, né? E de nos tornarmos cada vez mais pessoas mais próximas do Criador e muito mais felizes, né? E mais próximas, de fato, uns dos outros. Vivenciando a verdadeira fraternidade, assim, em ação, tá, gente? Ai, que emoção! Fiquei agora mais do que chocada. Eita, Luiz, gratidão. Você, assim, que traz essas inspirações incríveis, tá? Muito bom estar com você. Que você tenha dias e dias cada vez melhores, né? Que o de hoje seja apenas assim um que vai ficar na lembrança com histórias para contar, mas que as próximas histórias sejam realmente assim de assim situações desafiadoras, mas não tão complicadas, que você se sinta cada vez mais tranquilo ao lidar com tudo, né? E que caminhe aí cada vez mais firmemente, tá? Nesse caminho maravilhoso, né? Que é assim direcionado pelo nosso mestre Jesus, tá? Jesus te cuide muito, cada vez mais. Obrigado, Tereza. Bom, eu vou falar rapidinho aí sobre o céu. Nós estivemos agora no último final de semana, sexta, sábado e domingo, no sexto céu de Uberlândia, Congresso Espírita de Uberlândia, e foi muito gratificante. A gente fala assim que quando a gente vai ao céu, é como se a gente aproveitasse um instante daquele momento de paz, alegria espiritual. E depois que a gente consiga, depois, né, a gente fala, quando a gente volta para a Terra, que a gente consiga lembrar daquilo que aprendemos e colocar em prática. Muito bom isso, né? Então, quem tiver oportunidade, vá. Quem não tem oportunidade, por questão de distância, questão financeira, tudo mais, a gente compreende, eles fazem a transmissão ao vivo, as pessoas, são palestras maravilhosas. Recomendo quem não pôde assistir, inclusive, a prece final de Ana Teresa Camasmi, que está no sexto bloco, ela é fantástica. Então, pesquisem lá, Web Rádio Fraternidade, né, no canal da Web Rádio, o sexto bloco do Sexto Céu, fantástico, lindo de morrer. E outra coisa, aproveitando o ensejo, né, Tereza, nós fazemos lives segundas, terças e quarta, às 22 horas, segunda e terça, sobre o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, e na quarta-feira, live sobre Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Convido, então, para estarem conosco, aqueles que quiserem. E amanhã estamos estreando a estreia do Sabadão Espírita. É um projeto que nós montamos aí meio que há uns 3 meses para cá, para fazermos lives uma vez por mês, no último sábado de cada mês, às 21 horas, com amigos queridos como a Bárbara Mota, a Clara, do Caminhar Espírita, a Daniele, a Elaine, o Gleison, a Érica do J. Vieira, eu, e acho que eu não esqueci de ninguém, acho que o Marquinho Faria também faz parte lá com a gente. E a Martiele também. Então, essas pessoas aí, a gente vai fazer uma live por mês. A ideia, a gente vai divulgar amanhã, inclusive, e o tema é o Espiritismo Cristão, né? Aí a Dani até fez uma pergunta, o Espiritismo é cristão, tudo mais. Então, esteja conosco, nós vamos dividir live de 1 hora, das 9 às 10 da noite, em 3 blocos de 20 minutos. Então, a gente vai se revezando durante o período aí dessa live. Esteja conosco amanhã às 21 horas. Muito bom. Parabéns, então, por todas as iniciativas e realizações, não é? Vamos seguir, gente, bora, assim, prosseguir, né? Aprendendo sempre mais, nos oportunizando, nos permitindo e acreditando sempre, né? Que somos capazes, tá? Que nada vem por acaso, que todas essas pessoas lindas, maravilhosas, gente, estão de fato se esforçando a peça, né? O esforço sagrado, que é o que realmente precisamos, né? Como Jesus nos disse, a doutrina dos Espíritos, ela nos pede não grandes, imensas realizações, mas um esforcinho a mais para que as realizações sejam realmente mais, assim, equilibradas, ajustadas de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, querida Luísa, vamos para a nossa prece final, não é? Salvaremos esse material lindo, né? E que Jesus continue, de fato, assim, né? Ser sentido, né? Nitidamente sentido em cada um de nós. Tá certo.
Convido então a todos, neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, este amigo Rabi da Galileia, nosso irmão maior, companheiro de jornada evolutiva, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Rogamos, Mestre, que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela, ou vai assistir depois. Abençoar os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares estão necessitados muitas vezes de prece, de oração, por muitos irmãos necessitados que nos pediram preces ao longo da semana, que as equipes espirituais, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, possa visitar a cada um deles, derramando a cura, a paz, a saúde da alma e do espírito. Rogamos, Mestre, pelas nossas jornadas, pelos desafios que enfrentamos ao longo do caminho, por aquelas pessoas que porventura não nos compreenderam, que nos ofenderam, ou que nós porventura magoamos por algum desentendimento, que a sua mão amiga possa envolver a cada uma dessas situações. Rogamos, Mestre, por todos nós, rogando ainda pela paz do nosso país e, sobretudo, do nosso planeta. E assim, agradecidos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, assim seja. Ai, quanta gratidão estamos sentindo. Que Deus te fortaleça sempre, sempre, cada vez mais, tá? Gente querida, valeu demais. Que live maravilhosa. Vamos embora aí compartilhar com quem não pôde estar conosco. E quem puder e queira, né, assim, participar do Evangelho, do Voana Recife, tá? @Voana Recife. A partir das 20h30 estaremos lá com o Nilton Oliveira, que é uma pessoa incrível, recebe muita gente. Ele é do Rio de Janeiro, é um assim, psicólogo também, dedicado trabalhador da nossa amada. Vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeito. Então, até a próxima semana. Para a semana receberemos um irmão também muito legal, gente, Nelson Tavares. Ele é da cidade de Madeiras, no Portugal, tá? Olha que legal. País, assim, e é nosso irmão, mas ele trabalha muito para cá, né? Ele mora lá um tempo, né? Ele é a esposa dele, e aí conseguiu na agenda, assim, também apertadinha, essa sexta, a próxima, né? Que já vai ser a primeira do mês de fevereiro, gente. Olha aí o mês de nascimento meu, do Alonso. E aqui estamos encerrando hoje com a Luísa esse mês de janeiro, primeiro do ano, assim, com chave de ouro, realmente. Né? E com muita gratidão, tá? Por todas as oportunidades que recebemos, por todo o carinho que vocês sempre nos emanam. Tá? Jesus, esteja com a gente. Até a próxima sexta, queridos. Valeu, Aloysio. Tchau, gente. Fique em paz, muita paz.